paz do Senhor, irmãos. Nós estamos começando mais um culto, o primeiro deste ano 2021, e eu quero aqui nessa abertura poder então fazer uma oração com você. Fecha os teus olhos, poderoso Deus e amado Pai. Bom é poder estar aqui na Tua presença, na Tua casa, e assim, ó Deus, Te louvar, Te engrandecer nesta hora tão abençoada deste culto, ó Deus, quando estamos reunidos aqui na Tua casa para Te adorar e Te glorificar. Pai querido, nós invocamos aqui o Teu poder sobre cada vida, cada pessoa que venceu as dificuldades, subiu para a Tua casa, para que aqui, ó Deus, possamos ser por Ti alcançados, tocados. Venha, meu Deus, fala conosco nesta noite, fala com essa pessoa que nos ouve agora, fala, ó Deus, com cada um que tem aqui o seu coração aberto, que está desejoso, que quer ouvir a Tua voz. Fala, ó Deus, usa a minha vida, que este culto seja uma expressão, ó Pai, de toda a nossa gratidão a Ti. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois assim nós o fazemos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aprendi a te adorar pelo que é.
Amém. Glória a Deus, né? Diga assim, como é bom poder adorar a Deus, poder cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor, né? Começaram aí. Vamos aplaudir. Glória a Deus. É um novo ano, novas oportunidades. Deus continua o mesmo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curava no passado, Ele continua curando hoje. Ele libertava no passado, continua libertando hoje. Ele ressuscitava o morto no passado, continua ressuscitando hoje. Ele expulsava demônios, Ele continua expulsando hoje. Ele vencia o poder do inferno, continua vencendo hoje, não é verdade? Quem venceu esse ano que passou e chegou até esse momento vivo, com a fé ainda ativa, tem que glorificar a Deus, não é verdade? Quantas pessoas não conseguiram chegar, vencer o ano de 2020, não é verdade? E nós estamos aqui, né, nesse primeiro culto do ano de 2021, agradecido a Deus, né? Agradecido a Deus. Quem está em pé, a Bíblia fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado, vê se ele está em pé. Irmão, você está em pé? Pergunta para ele, você está firme? Você está firme na presença do Senhor? Glória a Deus, né? Que bom que você pôde iniciar esse ano na presença do Senhor, glorificando e exaltando a Ele, né? Maravilhoso é o nome do nosso Deus. Vamos abrindo aí a palavra do Senhor que está lá em Êxodo capítulo 14. E mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, Êxodo 14, e nós vamos ler apenas um versículo, mas nós vamos aprender muito hoje com essa mensagem, com essa palavra que Deus preparou para nós nesta noite, né? Êxodo 14, 29. Êxodo 14, e o versículo 29. Diz assim, olha: mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Vou ler mais uma vez para você gravar bem, olha. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? Erga a tua mão assim e diga: Senhor meu Deus, fala comigo agora, revela-me a tua palavra, pois eu estou aberto ao teu falar, o meu coração está receptivo à tua palavra. Vem, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Nós estamos aí neste culto de adoração hoje, né? Louvando e adorando a Deus. E nada mais propício para o início de ano do que a gente estabelecer objetivos, estabelecer metas e dizer: olha, nesse ano eu quero conquistar isso e aquilo, porque o que passou, passou, não volta mais. Ninguém pode voltar no ano de 2020, a não ser em pensamento, né? Mas não tem como você voltar para viver aquilo que você não conseguiu viver, para conquistar aquilo que você não conseguiu conquistar. O que passou, passou, mas Deus nos dá uma grande oportunidade de poder viver um novo ano, novas oportunidades, novas expectativas, e é importante que você use a sua fé, que você use aquilo que Deus te deu. Deus nos deu capacidades, Deus nos deu talentos para que a gente possa então utilizar. E ninguém pode enterrar o seu talento, ninguém pode desprezar aquilo que Deus deu. O que Deus deu para nós é grandioso, nós podemos ir muito além, nós podemos conquistar muito mais do que nós já conquistamos, porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus está conosco, não é verdade? Deus está do nosso lado. Diga assim comigo: meu Deus
está do meu lado. Ele vai na minha frente para derrotar os inimigos e para me dar vitória. Amém. Então, nós cremos que o nosso Deus está conosco. Nesse último culto de sexta-feira, nós fizemos uma palavra aqui, que Deus estava adiante do povo, de dia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo, mas em todo momento, dia e noite, noite e dia, Deus estava caminhando com o povo no deserto, conduzindo o povo a caminho da terra prometida. E não é diferente conosco hoje, porque a Bíblia fala que a igreja, ela é o Israel de Deus. A igreja é a detentora das promessas de Deus. A igreja é a única que tem a presença do Espírito Santo. O mundo não pode ter, nenhuma organização pode ter. Esse é um direito, é um privilégio facultado apenas à igreja. A igreja é a única que tem a presença do Espírito Santo. E como nós temos a presença do Espírito Santo, então nós podemos ter a certeza absoluta que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados nesta caminhada. Por isso que é inadmissível que um crente, que uma pessoa que é de Deus, ela viva depressiva. Nós não podemos aceitar isso. É claro que a pessoa passa por períodos de tristeza, às vezes perde um ente querido, às vezes perde um emprego, às vezes perde algo que era precioso. É normal a pessoa ficar triste por algum momento, mas a tristeza ela não pode ser crônica, a tristeza ela não pode ser uma doença, né? A Bíblia fala que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, não é verdade? Então nós não podemos viver numa tristeza crônica, nós não podemos viver deixando com que o inimigo prevaleça. O inimigo não pode prevalecer contra a igreja. Quando é que o inimigo ele prevalece? Quando a pessoa ela está na igreja de corpo presente, mas a mente dela está longe das coisas de Deus. A nossa mente, a Bíblia usa um versículo interessante, ela fala assim, trazendo o pensamento, trazendo a mente cativo a Cristo, né? A nossa mente tem que estar ligada, em comunhão com o Senhor, para a gente poder vencer todos os ardis e todas os ataques do inimigo, não é verdade? E sempre foi assim. Você veja que o povo de Deus estava cativo no Egito, mas Deus libertou o povo. E agora o povo estava caminhando para uma terra prometida, uma terra que a palavra diz, mana leite e mel, uma terra abençoada. A igreja também, antes de ser igreja, antes de você estar na igreja, você estava no mundo, não é assim? Antes da conversão, onde que a gente estava? Estava no Egito espiritual, mas Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos tirar daquele lamaçal do pecado e nos colocar numa rocha firme, estabelecida, viva, né? Uma rocha que nos dá segurança, onde nós podemos apoiar, onde nós podemos nos firmar e caminhar seguro, não é verdade? Isso só é possível porque a presença do Senhor é conosco. Só é possível porque Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Isso só é possível porque existe uma fé no coração de cada um daquele que crê no Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Isso não é possível porque a pessoa é melhor do que o outro, isso não é possível porque a pessoa é mais bonita que o outro, isso não é possível porque a pessoa é mais estudada que o outro, tem mais dinheiro que o outro, tem uma posição social melhor que o outro. Não, isso é possível porque Deus ama com um amor sem igual a cada um de nós, entregou o melhor para as nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então sempre foi assim, o povo de Deus estava sofrendo, Deus libertou, e agora o inimigo, que a princípio tinha liberado, agora queria perseguir, queria destruir. Exatamente assim hoje também, não é verdade? Nós somos libertos,
mas existe um insistente ataque das trevas contra as nossas vidas. Existe uma insistente trama do inferno contra a nossa vida. O inimigo está derrotado, ele sabe disso, mas ele quer alcançar o maior número de pessoas, porque ele sabe que o fim dele está próximo. A volta de Jesus está se aproximando e o julgamento de todas as nações, o julgamento do inferno, dos demônios, do diabo, está muito próximo. E aí ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e vai queimar para toda a eternidade. Mas a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, há livramento. Para aqueles que confiam no Senhor, há esperança. Para aqueles que confiam no Senhor, há uma boa expectativa. Eu sei que o mundo vive de más notícias, mas a igreja vive de boas novas, não é verdade? Eu sei que o mundo vive na expectativa que algo de ruim vai acontecer. Eu digo o mundo é aquela pessoa que não tem uma fé como nós temos, não tem uma fé no Deus vivo. A pessoa que não tem uma fé como nós temos no Deus vivo, a expectativa dela é de que vai acontecer algo ruim, é que vai acontecer algo tenebroso. Aquele que não tem fé em Deus, ele tem uma expectativa do amanhã ruim, mas aquele que tem uma fé em Deus, ele tem uma expectativa boa, ele aguarda boas coisas, ele aguarda boas novidades vindas da parte de Deus, não é verdade? Então a nossa expectativa nunca pode ser uma expectativa de problemas, não pode. A gente não pode ficar esperando uma má notícia. Nós temos que esperar uma boa notícia. Nós temos que aguardar boas coisas, porque Deus nunca prometeu coisas ruins. Deus só prometeu coisas boas, não é verdade? Ele mesmo disse: eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim muito abençoado que cada um de vocês espera, não é verdade? Então a expectativa de Deus é de coisas boas, não é verdade? A expectativa de Deus não é de prejudicar, não é de roubar, não é de matar, não é de destruir. Esse é o papel do inimigo. O papel do inimigo é de matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante, não é verdade? Essa é a expectativa de Deus. E o povo estava então, voltando aqui ao nosso texto, o povo estava saindo do Egito rumo à terra prometida, e uma situação muito difícil eles enfrentaram aqui, nesse capítulo 14. Se você reparar aí, se você acompanhar comigo aí, o versículo 15, Moisés estava numa situação aqui difícil, porque o inimigo estava no seu encalço, aos lados o deserto, à frente o mar. E o versículo 15 fala assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha, dá uma paradinha aí, a situação não era nada fácil, não é verdade? Olhando para trás, o exército de Faraó, que vinha com todo o seu armamento, com todo o seu exército para destruir, para capturar o povo. À frente o mar, dos lados o deserto. O povo não tinha saída, humanamente falando não tinha saída. E o povo começou a clamar, e o povo começou a falar para Moisés: e agora? Faltou túmulo, faltou lugar para enterrar a gente lá no Egito? Foi enterrar a gente aqui no deserto? E Moisés então falou com Deus. E o que Deus respondeu para ele? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Às vezes a gente fica clamando a Deus, nada de errado em orar, nada de errado em clamar, mas tem hora que nós temos que avançar, nós temos que ir em frente, não podemos ficar parados. Não podemos ficar parados, nós temos que crer que Deus é conosco. Mas como que nós vamos em frente se tem um mar pela frente? Como que nós vamos caminhar? Então Deus disse para Moisés: olha, por que clamas a mim? Diga ao povo que
marchem. E eu te pergunto, o mar estava aberto? Não estava. Mas o que Deus falou? Fala para o povo marchar. Mas marchar com o mar fechado é difícil, não é verdade? Às vezes a gente só quer marchar quando o mar está aberto, quando o problema já está resolvido. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que a fé, ela vem antes. A fé, ela já crê antes das coisas acontecerem. Hebreus 11. O que é a fé? A fé é a certeza de fatos que não se veem, a convicção daquilo que não aconteceu ainda, não é verdade? Não aconteceu, mas você já crê que é verdade, você já crê que é real na tua vida. O mar não se abriu, mas Deus falou para o povo marchar. Às vezes o problema na tua vida ainda não está resolvido, você não está vendo ainda a solução, mas você precisa crer que a solução ela já existe, que ela já é real, porque primeiro acontece no mundo espiritual, depois acontece no mundo físico, não é verdade? A fé ela é espiritual, mas ela manifesta no mundo físico. Então, o medo paralisa a gente, a dúvida paralisa a gente. Então nós temos que lutar, são inimigos de Deus. A dúvida, o medo, a indecisão são inimigos de Deus. E nós temos que lutar porque Deus prometeu vitória contra os inimigos, não é verdade? O que é inimigo de Deus é inimigo nosso também. E nós temos que lutar porque a vitória é nossa. Então, Deus disse para Moisés, diga ao povo que marchem. E o verso 21, dá uma olhada aí, 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas, né? É interessante que Deus podia ter dado uma ordem lá do céu, o mar dividir. Mas olha o verso 16, o que Deus fala para Moisés? 14:16. E tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu te pergunto, Deus tem poder para abrir o mar? Claro que tem, tanto é que ele abriu. Mas ele preferiu contar com a participação de Moisés nesse processo. Deus pode resolver a tua vida? Pode, mas Ele quer contar com a tua participação. Ele quer contar com a tua colaboração, não é verdade? Então você precisa cooperar com Deus para que o milagre aconteça na tua vida. De que forma que você coopera? Agindo pela fé, não é verdade? Tomando atitudes de fé. Se você ficar parado, se você ficar trancado, não vai acontecer. Se Moisés ficasse como estátua, não ia acontecer nada. Mas Deus falou para ele, estende a tua mão, levanta o teu cajado e divide as águas do mar. Olha que privilégio que Deus nos dá, não é verdade? Ele conta com a nossa participação, não é verdade? Como que nós vamos colaborar nesse mistério, nesse milagre que Deus opera todos os dias na vida da humanidade? Usando a nossa fé, não é verdade? Usando a nossa fé. É a maneira que Deus tem para trabalhar na nossa vida. Olha o ministério de Jesus caminhando, curando e libertando. Mas como que ele operava? Mediante a fé que a pessoa manifestava, não é verdade? Sem a fé, a Bíblia fala que Jesus na cidade dele não pôde realizar muitos milagres, porque o povo não acreditava. Olha só, um Deus todo-poderoso, pode fazer qualquer coisa, Deus tem todo o poder, mas Ele quer contar com a nossa fé, não é verdade? Ele quer contar com a nossa participação, com a nossa colaboração. Então veja, a Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Tudo aquilo que pedirdes com fé, crendo em meu nome, disse Jesus, recebereis.
Olha só que forte que é isso, não é verdade? Quando nós colaboramos com Deus, quando nós unimos com Deus, a nossa fé, ela transporta montanhas, ela vence obstáculos, ela transporta barreiras e nós podemos viver abençoados na presença de Deus, não é verdade? Mas é preciso ter fé. E eu te pergunto, a fé está sendo algo abundante nos dias de hoje? Não, infelizmente não, né? Jesus disse assim, olha, quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele encontrará fé na terra? A fé está escassa. A fé é algo que está muito difícil de ver na vida das pessoas. Mas ela não diminuiu no céu. Ela não está em crise no céu. Deus não tem crise no céu de fé. A fé, ela é presente em cada coração. E como que ela é avivada? Como que ela é aumentada? A Bíblia fala, ouvindo a palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé? Ouça a palavra de Deus. Quer aumentar a tua fé? Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Porque não é só apenas escutar. Às vezes a pessoa está aqui escutando, mas o pensamento dela está longe, não é verdade? Precisa ouvir. Quando você ouve, a palavra ela interioriza em você. Ela se torna uma em você. É verdade? Quando você se funde com aquela crença que você tem, com aquela certeza, é quando o milagre ele acontece na tua vida. Não é verdade? O milagre não vai acontecer apenas porque você quer. Às vezes a pessoa confunde vontade com fé. Eu tenho vontade de ser curado, mas não tem fé para ser curado, entendeu? A vontade é uma coisa e a fé é outra. A fé é certeza. É certeza absoluta que Deus ele é poderoso para curar. É certeza que quando você ora, você já crê que recebeu. A certeza é tanto que você já recebeu no teu coração. Já é verdade na tua vida. Mesmo que exteriormente ainda não seja, mas no teu coração já é uma realidade, já é uma verdade. Por isso que Jesus comparou a fé com um grãozinho de mostarda. Se a tua fé for como um grão de mostarda, você pode dizer para este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e vai se fazer exatamente como você falou. Como um grão de mostarda. Você planta o grão de mostarda na terra. Você está vendo a árvore crescida? Não. Mas ela está lá dentro da terra. Ela está germinando, ela está brotando, ela está crescendo. Mas é de um minuto para o outro? Não. Leva dias e tem semente que leva anos para formar uma árvore, não é verdade? Mas a semente ela está lá trabalhando em harmonia com a terra, não é verdade? A nossa fé ela precisa estar, às vezes de forma silenciosa, às vezes de forma devagar, mas germinando, acontecendo, não é verdade? Crescendo e se transformando naquilo para o qual ela foi estabelecida, não é verdade? A fé ela tem esse poder de vencer as barreiras e alcançar o objetivo, alcançar o milagre, porque Deus continua ainda sendo o Deus dos impossíveis, amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Então veja que Deus, no verso 26, ele fala para Moisés assim: disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar retomou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios foram de encontro a ele e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu
servo. Os inimigos foram derrotados. Mas como que eles foram derrotados? Moisés precisou levantar a sua mão e ordenar para que o mar se fechasse, para que os inimigos fossem derrotados. Você já ergueu a tua mão contra os inimigos e declarou derrota deles? Declarou a derrota desses inimigos? É isso que a Bíblia está ensinando. Usar a fé é declarar, é falar, é crer. A Bíblia fala, crê, por isso falei. Quando você crê, você precisa falar. Você precisa determinar, declarar essa derrota do inimigo. Quais os inimigos que têm se levantado contra a tua vida? Eu sei que não são poucos, são muitos. Aqui tinha um exército perseguindo o povo de Deus. Hoje também tem um exército perseguindo a igreja do Senhor. Tem um exército, né? Os demônios estão ativos. Eles não tiraram férias. Eles não saíram para passar o Réveillon fora, em outro planeta. Não, eles estão aqui trabalhando o tempo todo para destruir a vida das pessoas, não é verdade? E a igreja não pode ficar encolhida. A igreja precisa estender a sua mão e, no nome de Jesus, declarar derrota do inimigo, declarar que o mar se feche sobre esses inimigos para que eles sejam todos derrotados, né? Mas isso você não vai fazer no teu nome, isso você não vai fazer no nome do governador, do presidente, você vai fazer no nome daquele que tem um nome acima de todos os nomes, amém? E o nome dele é Jesus. Pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então veja que o povo confiou e temeu a Deus. Já percebeu que está em crise a confiança e o temor a Deus? Um bom pedido para esse ano é você pedir sabedoria, porque a Bíblia fala que o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. Peça sabedoria. Em certo momento na história do povo de Israel, quando o rei Davi então passou para a eternidade, o seu filho Salomão foi reinar em seu lugar, Deus perguntou para Salomão, pode pedir qualquer coisa. E Salomão pediu sabedoria. Deus se agradou desse pedido. Deus falou, olha, me agradei desse pedido porque você não pediu riquezas, você não pediu longevidade, você não pediu a derrota dos inimigos, mas você pediu sabedoria para poder julgar o povo, para poder fazer justiça para o povo. Isso agradou a Deus. E Deus falou, olha, além de sabedoria, eu vou te dar riqueza e vou te dar vida, né? Então veja que Salomão, ele foi o homem mais sábio de toda a história da humanidade. É bíblico isso. A Bíblia fala, olha, antes de ti não haverá um mais sábio que você, nem depois de você. Então, não existe nenhum homem, nem vai existir um homem mais sábio que Salomão. Ele pediu sabedoria e Deus deu. Lá em Tiago, fala assim, olha, quem deseja ter sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Quer dizer, Deus está aberto para dar sabedoria a todo aquele que pedir. E olha como nós precisamos, não é verdade? A esposa precisa, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos, não é verdade? O homem precisa de sabedoria, né? Os filhos precisam de sabedoria, todos nós precisamos, né? É um bom pedido para esse novo ano, para você iniciar esse ano agradando a Deus, para você iniciar esse ano temendo ainda mais a Deus, adorando ainda mais a Deus, declarando que Ele é Senhor, que Ele é Salvador da tua vida e que os inimigos de Deus e os teus inimigos estão derrotados no nome glorioso de Jesus Cristo. Todos aqueles que creem, pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E aquele que confia no Senhor, qual é o resultado? Tristeza, depressão? Não. Cântico de vitória.
que é o capítulo 15, que nós não vamos entrar hoje porque não vai dar tempo, mas é o cântico da vitória. O crente tem esse cântico nos seus lábios, o cântico da vitória. Aquele que adora, aquele que confia, Deus não deixa sozinho. Aquele que espera no Senhor não será confundido. Aquele que confia, Deus é com ele e não tem como o inimigo derrotar aquele que está firmado no Senhor, né? A igreja jamais será destruída. Jesus disse assim: olha, estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está em pleno século 21, cheia de vida e cheia de crescimento, não é verdade? A igreja está mais viva do que nunca. Não faltaram ataques, não faltaram arquitetação do inferno, na verdade, planos diabólicos contra a igreja, mas ela chegou hoje firme, forte e cheia da presença e do poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Como é bom estar do lado do vencedor, não é verdade? Você que é a igreja está do lado do vencedor, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu as enfermidades, Jesus venceu o inferno, e a igreja tem esse perfil, essa característica de vitória sobre tudo aquilo que Jesus venceu. A igreja vence também, porque o Espírito de Deus está na nossa vida, não é verdade? O Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo conduz a igreja a vitória e a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! Vamos nos colocar em pé. E aí onde você está, quero estar orando pela tua vida. Às vezes você passou um ano muito preocupado, às vezes até achando que não ia chegar no final do ano. Mas aí está você em pleno 2021. A tua fé não esmoreceu. A enfermidade não te abateu. A tua casa está firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome do nosso Deus. Então há muitos motivos para agradecer, há muitos objetivos para estabelecer neste novo ano. Coloca a tua expectativa neste Deus, Ele é poderoso para livrar. Os filhos de Israel atravessaram a pé enxuto, um mar que se tornou qual muro à sua direita e à sua esquerda. Esse mundo também é semelhante a um mar que nós estamos navegando. Às vezes as águas são turbulentas, às vezes as águas são calmas, mas nós estamos atravessando. E com a presença do Senhor, nós atravessamos de forma segura, nós atravessamos de forma confiadamente naquele que está conosco, que nos livra dos inimigos, que nos livra das enfermidades, que nos livra de todas as mazelas deste mundo. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Confia a cada dia mais neste Deus que é grande, que é tremendo. Coloca a tua fé em ação, deposita nele toda a tua expectativa. Os inimigos estão derrotados, os inimigos estão vencidos, porque a igreja pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Poderoso Deus e amado Pai, eu quero agora abençoar a tua igreja, quero declarar aqui um povo curado, um povo saudável, um povo cheio da presença e do poder do Espírito Santo, um povo que inicia 2021 cheio de esperança, cheio de fé, cheio de expectativas e boas expectativas, porque aquele que confia no Senhor não se atemoriza de más notícias, aquele que confia no Senhor não espera pelo pior, aquele que confia no Senhor aguarda
novos céus, nova terra. Aguarda boas notícias, aguarda boas novas, porque este é o Evangelho, as boas novas. O Senhor é conosco, o Senhor não desampara, o Senhor livra, o Senhor cura e o Senhor liberta. Em nome de Jesus, toca cada vida agora, cada coração, enche, ó Pai, da Tua presença, transborda do Teu poder agora cada vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Vem abençoar a Tua igreja, vem fortalece o Teu povo, pois assim nós te pedimos, meu Pai, sobre a vida daqueles que estão, ó Deus, ouvindo esta palavra. Senhor, que o Teu poder alcance, que o Teu poder liberte, que o Teu poder entre, ó Pai, como uma flecha, como uma seta, despedaçando, ó Deus, todo o sofisma das trevas, quebrando, ó Pai, toda mentira do diabo e colocando, ó Deus, a Tua verdade neste coração, nesta vida, meu Pai, no nome de Jesus. Assim nós abençoamos o Teu povo, agora e sempre. Todos os que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Erga as tuas mãos para o alto, receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos. Livra, ó Deus, de todo mal e de todo perigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Teu Espírito esteja com toda a Tua igreja e todos os que creem. Digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço aí no teu irmão. Diga para ele: foi bom adorar a Deus contigo aqui. Uma boa semana. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.